Olá, nos vídeos anteriores nós vimos que o rei vem, o rei vai vir. Ele não vem e volta como alguns afirmam. A palavra diz que a vinda deste rei, que é Jesus Cristo, ela é para tomar o reino. É por isso que a oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino. Ela nunca disse, leva-nos para o teu reino. E é por isso que é dito, reino dos céus, e não reino nos céus. A Bíblia nunca diz que Jesus vem e volta novamente para os céus, não é? Mas ele vem para estabelecer o reino na terra. Aqui no verso 11, diz, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu, o vistes ir. Veja que a expressão não foi, ele há de vir e depois tornar para o céu. Mas a expressão é firme quando ela diz, há de vir. Em Mateus 25:31, é dito, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A minha pergunta aqui é o seguinte, ele veio e voltou para o céu? Não. E quando, verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Será que ele já não está assentado lá no céu? Está. Mas o assentar aqui é futuro, porque haverá um trono para ele no Monte Sião. E este trono no Monte Sião, nós vamos falar dele em vídeos posteriores. É uma coisa gloriosa. Aqui é chamado no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarão uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha, as nações não poderão subir lá no céu para poder se comparecer diante de Deus, visto que elas estarão vivendo em carne. Porque quando Jesus vier, haverá um povo que vai ressuscitar. Mas há um outro povo que não vai ressuscitar, porque não morreram, e eles vão passar pelo juízo. Esse povo não pode pegar, não existe foguete que leve ninguém ao céu. Então, esse pessoal vai comparecer diante do Senhor em carne para serem julgados, e aí sim os bodes e as ovelhas serão separados. Os bodes não podem subir até o céu. Se eles fossem levados lá em carne, eles explodiriam. Lembrando que aqui estamos tratando de um quadro vivo. Ou Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o último, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, nos dois versículos aqui, ele está dizendo que ele vem, mas ele não volta. Aonde é que diz que ele vem e volta? Nós não temos esta base na Bíblia. Amados, a minha missão aqui não é questionar, não é criticar ninguém.
Porque às vezes se entende alguma coisa e passa aquilo, né? Eu estou apenas mostrando a Bíblia, o que a Bíblia diz. Se alguém tem um entendimento que vai me mostrar que eu estou errado aqui, amém. Com toda a humildade possível nós vamos aceitar, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos ser humildes. Meu desejo não é fazer prevalecer o meu ponto de vista, mas é caminhar para a verdade. Segundo Timóteo 4:8. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vejam, os irmãos, a forma que é dito, a sua vinda não é a sua vinda e volta para a eternidade com a igreja, não. Porque a partir desse momento, quando ele vier, ele trará o reino, ele trará a ressurreição dos santos. E uma vez trazendo a ressurreição dos santos, os santos agora poderão estar aqui. Por que eles não podem vir ainda? Porque estão somente em espírito. Mas quando estiverem em carne glorificada, eles vão estar aqui. Gente, o reino vai vir. O Senhor vai estabelecer o reino aqui. Ou Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ora, a expressão é vem. Por que é vem? Aonde a esposa está, dizendo vem? Ela está na terra. Aonde o Espírito está dizendo vem? Com ela, com a esposa. Ele vai vir. Ele vai vir para estabelecer o reino. Mas e o arrebatamento? Não é? Como fica a questão do arrebatamento? Como é dito em Mateus 24:29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. No verso de número 31, é dito, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, para que vai acontecer o arrebatamento se ele vai vir para estabelecer o reino? Ora, primeiro descem o espírito daqueles que hão de reencarnar. Eles vão receber novamente seus corpos nos sepulcros. E depois, os mortos ressuscitados e transformados, junto com vivos transformados, sobem para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. O que nós precisamos nos ater é às Escrituras. Nós não podemos nos ater a uma interpretação da mente humana. As Escrituras dizem que os santos, tanto a igreja ressurreta como a igreja viva, sobe para encontrar o Senhor nas nuvens. Ora, quem encontra de que forma? Jesus está descendo e eles o encontram para terminar de descer. Por quê? Por causa da festa das bodas, não é? A Bíblia também nos dá base para a festa das bodas? Sim, ela nos dá base para a festa das bodas. Aonde vai ser a festa das bodas? Isaías 25, a partir do verso 6. E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos e com vinhos puros, e com tutanos gordos, e vinhos puros bem purificados. E destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre,
E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, e a terra, porque o Senhor o disse. Ora, por que a gente sabe que é nesse monte que vai se cumprir as bodas? Por causa do verso 9. E no verso 8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Por que ele vai aniquilar a morte para sempre? É a ressurreição. Aqui a morte não terá mais domínio sobre os ressurretos ou os glorificados, aqueles que foram transformados para o encontro com o Senhor. Então, estas pessoas, elas vão estar agora livres da morte. A morte não terá mais domínio sobre eles. Mas que monte é esse que a Bíblia está falando? Se você olhar no próprio livro de Isaías, no capítulo anterior, é dito o seguinte, veja os irmãos que coisa gloriosa. No verso 23 do capítulo 24, que é o anterior. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Oh, meu Deus, aleluias! Então, o monte, o 25, por exemplo, continua falando sobre esse monte. E quando diz nesse monte, é o monte de Sião. É no monte de Sião que o Senhor vai reinar eternamente. O vídeo está ficando longo, nós continuaremos no próximo.